Hare Krishna, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Adbhuta Narasimha Hari, sou discípulo de Sua Santidade Jayapataka Swami e nós vamos hoje, a partir desse vídeo, dar início a um seminário de introdução à cultura Vaishnava Hare Krishna. Esse seminário ele é baseado numa apostila que eu mesmo preparei há muitos anos atrás e dava em forma de curso para pessoas que estavam conhecendo a consciência de Krishna, também para alguns devotos iniciantes, e se chamava Seminário de Introdução à Cultura Védica Vaishnava, né? As práticas e costumes da tradição ou tradições da religião mais antiga do mundo. Então, o Vaishnavismo ele tem como referência aí os Vedas antigos, enfim. Durante o curso, nós falaremos mais detalhes sobre isso. Então, desde já, fica aqui o convite para você participar. Esse é o nosso primeiro vídeo. Fica aqui o convite para que você assista sequencialmente a parte 1, 2, 3. Quando esse curso era dado presencialmente, com a apostila, ele era feito em aproximadamente 4 dias, de 3 a 4 dias. Durante as tardes ou até mesmo de manhã e à tarde. Aqui nós faremos em pequenos vídeos, então ele será vários vídeos, será uma série com vários vídeos, mas que todos vocês podem participar, mesmo não tendo apostila. Quem desejar pode entrar em contato comigo, eu consigo enviar para vocês, e mesmo aqueles que não estão participando, conforme os vídeos forem sendo postados, também podem ser assistidos depois, não há problema algum, e eu posso enviar também algum material para vocês, ou simplesmente vocês irem acompanhando as aulas aqui, o seminário, né, as explicações, com os livros em mãos. Quais livros são esses? Bem, os livros que nós vamos usar, um dos principais que nós vamos usar para esse seminário, vou pegar meu óculos, foi o livro de Satsvarupa Das Goswami, chamado Introdução à Filosofia Védica. Esse autor, Satsvarupa Das Goswami, é um discípulo de Srila Prabhupada. Ele é também o autor da biografia autorizada de Srila Prabhupada, chamado Srila Prabhupada Lilamrita. E ele tem vários outros livros. E dentre esses livros tem este, que não é um livro grande, né, um livro pequeno, publicado pelo menos aqui no Brasil pela BBT. E é muito bom, como diz o nome, ele traz uma introdução geral à filosofia védica. No entanto, nós nos baseamos também nos livros de Srila Prabhupada, é claro. A nossa referência máxima aqui é o fundador Acharya da ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que está tocando ao fundo aqui no nosso seminário. Dentre os livros, nós temos aqui o Néctar da Devoção, Shri Upanishad, Upadeshamrita, claro, o Bhagavad Gita, que é a essência da filosofia Hare Krishna, ou Vaishnava, né? E todos os outros escritos, então, de Srila Prabhupada. Está aqui uma imagem do nosso mestre fundador, Srila Prabhupada. Pois bem, esse vídeo de hoje ele é apenas uma apresentação. Nós faremos uma sequência conforme foram os assuntos divididos por pontos, por tópicos que eu já tinha preparado nesse seminário em forma de apostila. Nós faremos da mesma forma aqui, porém os vídeos serão relativamente breves, não vai demorar aí, né, muito tempo como precisaria num curso presencial. Pois bem, então, dando início, vamos lá. Esse seminário, ele é uma introdução geral, como eu já disse, às práticas e costumes dentro do chamado popularmente movimento Hare Krishna, ou seja, quais as práticas do devoto, como a pessoa pode vir a se tornar um devoto, o que significa um devoto, quais os livros principais, como a gente começou a falar aqui, o significado dos mestres espirituais. Em contexto geral, então, é uma introdução à vida de um Vaishnava, de um devoto Vaishnava, tanto nas práticas diárias, quanto os significados dessas práticas,
quanto também dos princípios que ele segue, quais são esses princípios seguidos por esses Hare Krishnas, por esses devotos, por esses Vaishnavas. Vocês podem notar que eu falo devotos, Hare Krishna, Vaishnava. Vamos explicar também o que significa, qual é o nome correto, por que é conhecido por um nome e por outro. E também qual é a essência dessa filosofia, o que seguem os Hare Krishna, o que seguem os devotos de Krishna, ok? Então, esse é o objetivo desse seminário que nós faremos, é o seminário, de certo modo, nós chamamos de introdução, mas ele também vai se aprofundar um pouquinho na filosofia e nas explicações acerca dos princípios e costumes seguidos, conforme Srila Prabhupada nos trouxe da Índia no ano de 1965. Então nós vamos começar fazendo uma breve introdução sobre Srila Prabhupada. Então, Abhay Charan De, um indiano, né, nascido lá no ano de 1896, na Índia. No outro vídeo até a gente pode fazer uma explicação mais detalhada sobre a vida de Srila Prabhupada. Enfim, ele vai conhecer o seu mestre espiritual, que vai imediatamente dar a ele a missão de levar esse movimento, essa consciência de Krishna para o resto do mundo. Uma missão bastante grandiosa, mas que ele via naquela pessoa, naquela personalidade ali, aquele que ia cumprir já assim, a previsão feita por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Agora, quem são, né, todos esses nomes? Bom, a filosofia védica Vaishnava, como já diz o nome, védica, baseada nos Vedas. Falaremos sobre os Vedas depois também. Vedas são os livros sagrados. A palavra Veda significa conhecimento. Então, assim como todas as outras religiões, nós temos também, dentro do chamado hinduísmo, e também falaremos sobre essa palavra, a origem, da onde surgiu, e depois, com o decorrer do tempo, as ramificações que foram surgindo aí, assim como aconteceu também no cristianismo, no budismo, enfim, no islamismo, mesmo no judaísmo, e em várias linhas aí foram surgindo com o decorrer do tempo. No caso de Srila Prabhupada, ele faz parte então dessa linha original, que vai surgir lá na Índia milhares de anos atrás, mas que tem um ponto marcante cerca de 5.200 anos atrás, mais ou menos, quando a Suprema Personalidade de Deus desce à Terra na sua forma original, na forma como ele era, né? Originalmente, não numa outra forma ou através de um enviado, mas a sua própria forma, o próprio Deus desce à Terra e reinicia essa religião que já existia e que estava ali um pouco deturpada, um pouco perdida. Num contexto que nós falaremos mais adiante, então é falado o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita está aqui. Aqui temos uma gravura de Krishna, Arjuna, o seu discípulo. Então, nesse contexto que é descrevido no livro maior épico existente na humanidade, que é o Mahabharata, num determinado momento acontece uma guerra e Krishna está lá presente e age como um quadrigário, né? Aquele que dirige os cavalos ali num dos lados da batalha. Porém, antes dessa batalha começar, o seu grande amigo que estava atrás, um grande guerreiro chamado Arjuna, se sente assim, em dúvida se deveria lutar ou não. Tudo aquilo era um arranjo de Deus, de Krishna, que estava ali aparentemente como um amigo, né, não demonstrando que se tratava da própria Suprema Personalidade de Deus, mas ele estava ali presente. E quando Arjuna então pergunta para ele se ele deve ou não lutar, é o grande momento em que Krishna começa a falar o Bhagavad Gita, que nós temos aqui hoje, e começa a descrever então toda essa filosofia. Tudo isso, essa introdução que eu estou falando para vocês, a gente vai tratar pausadamente depois, em cada momento. É só uma introdução geral para a gente ter uma noção de onde que veio toda essa filosofia. Então, Krishna fala o Bhagavad Gita. Ali
se inicia o Paramparam. O que é o Paramparam? É a sucessão discipular, mestre-discípulo, mestre-discípulo. Então você teve ali Krishna, que vai ensinar para Arjuna, e vai ter uma sequência de mestres e discípulos. Então o mestre que ensina para o discípulo, que com o tempo se transforma em mestre, vira um mestre, um guru, que vai ter discípulos, e esses, ou pelo menos alguns deles, se tornam mestres, que vão ter novos discípulos, e assim sucessivamente no decorrer aí dos milênios, dos séculos, décadas, anos, chegando até os dias de hoje. Essa sucessão discipular, que é descrita no Bhagavad Gita, inclusive no início dele tem os nomes de todos, passa ali por um grande mestre da Índia, um grande sábio, reconhecido inclusive até na ciência, reconhecido ali como um grande matemático, dentre outras áreas da ciência. Esse mestre, esse grande sábio, era conhecido então com o seu nome depois de iniciado, né, como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Esse Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur vai ser o mestre de Srila Prabhupada. É ele que vai dar a instrução para Srila Prabhupada de levar esse movimento para o Ocidente. Até então estava apenas lá na Índia. Alguns tentaram, mas não foi possível levar esse movimento ou estabelecer, como eu tinha falado antes, Chaitanya Mahaprabhu tinha previsto. Agora, quem foi Chaitanya Mahaprabhu? Para encerrarmos o vídeo, então, nessa sucessão discipular que eu acabei de falar, que vem lá de Krishna, chegando até Srila Prabhupada, ali aproximadamente ali pelo século XVI, né, no ano mais exatamente final do século XV, 1486, até o início de 1500, 1521, existia uma personalidade, essa chamada de Sri Chaitanya, ou Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ou também conhecido como Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Pois bem, essa personalidade era um avatar. Falaremos essa palavra também, que ficou muito conhecida e muito popularizada por causa de filmes e jogos, mas que nada tem a ver com esse mundo. Na verdade, essa palavra, como muitas outras, tem origem nos Vedas, e ela se refere não a um personagem de um jogo ou de um filme, né? Mas a uma encarnação de Deus. No devido momento explicaremos mais sobre essa palavra. Então esse avatar, ou avatar dourado, que é Sri Chaitanya Mahaprabhu, esse sim é o próprio Krishna que veio na forma de um devoto. Krishna tinha aparecido há 5.000 anos atrás, já estava previsto que ele viria de novo na era em que nós estamos vivendo agora, e também falaremos nessa divisão de eras. Todos vocês estão vendo que eu estou dando pontos aqui do que trataremos adiante, né? Então já foi previsto, e de fato ele apareceu ali por volta do ano 1500, próximo do período aí da chegada dos portugueses no Brasil, né? Um período de muitas mudanças, um período em que lá na Europa, né, falando em portugueses, também estava havendo muitas mudanças nas religiões, estava aparecendo o protestantismo, tendo aí divisões dentro também do cristianismo, dentre outras linhas. Então no hinduísmo também vai acontecer isso. Vai aparecer o próprio Deus na forma de um devoto, ele se encarna numa determinada forma, assume uma forma específica, que é o de devoto, para quê? Para ensinar como um devoto deveria agir, como deveria ser dali para frente. Então, a partir do início do século XVI, Krishna aparece como um devoto, chamado Chaitanya Mahaprabhu, e faz essa previsão. Ele estabelece um movimento que ficou então conhecido como movimento de Sankirtana, distribuição dos santos nomes, ou movimento Hare Krishna. Ele não muda nada, ele segue a mesma linha que ele próprio tinha falado antes, como Krishna, mas ele faz uma previsão. Ele fala que daqui, a partir de agora, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A partir desse momento, esse cantar do Mahamantra deverá ser levado para todas as cidades e vilas do mundo. Ou seja, não ficaria mais só ali na Índia. No outro momento falaremos um pouco mais sobre a parte histórica, né, onde existem relatos, inclusive de Vasco da Gama e outros que estavam presentes na Índia. Vamos lembrar que nesse período aí do final do século XV, início do XVI, a Índia era um lugar de muitas negociações comerciais. O famoso período, aí vocês devem lembrar da história das grandes navegações,
Então, e esses navegadores, eles iam com eles, iam cientistas também, pessoas que relatavam, historiadores, que relatavam tudo que viam nas novas terras. E há relatos de quem viu esse movimento do Sr. Chaitanya. Quer dizer, não se trata de mitos ou histórias inventadas, mas algo real, verdadeiro, um fato. Bom, Chaitanya Mahaprabhu fez essa previsão e ali começou-se então todo um processo que vai levar mais alguns anos e finalmente chegando a Bhaktisiddhanta Sarasvati, que encontra o seu discípulo no início já então do século XX, Srila Prabhupada, que em meados do século XX, no ano de 1965, Srila Prabhupada vem para o Ocidente, então vem da Índia para os Estados Unidos, com pouquíssimo, quase nada de dinheiro, vem de carona no navio cargueiro, tem infarto no navio, quase vem a falecer, chega num lugar completamente novo, sem saber nada, sem conhecer nada, mas inicia ali aquele que seria o maior movimento religioso e espiritual do mundo, mudaria completamente a vida não só dos americanos, mas de pessoas no mundo inteiro. Falaremos mais sobre Srila Prabhupada, é claro, falaremos mais sobre os livros, sobre essas encarnações de Krishna e daremos mais detalhes então sobre a filosofia. Por enquanto, ficamos por aqui com a introdução geral desse seminário e convidamos a todos vocês a participarem assistindo os vídeos aí, deixando aí o seu curtir, se você gostar do nosso vídeo, e claro, enviando esse vídeo para todas aquelas pessoas que têm interesse em conhecer sobre a cultura védica, o Vaishnavismo, o Hare Krishna, mesmo que apenas por curiosidade, envie para todos, porque é uma boa oportunidade, então, para a gente difundir a consciência de Krishna de uma forma autêntica, tal como Srila Prabhupada trouxe de forma inalterada. Falaremos disso também, como tem ali o próprio nome do Bhagavad Gita, né? Ele trouxe esse movimento tal como ele é. Então temos aqui o nosso mestre espiritual e fica o convite para todos vocês participarem desse vídeo. Muito obrigado a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.